Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um dos livros que mais me emocionaram nos últimos tempos. Meu nome é Daniela, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse livro, né, se eu contar a sinopse aqui pra vocês, você vai falar, que bonitinho, romancinho fofo e tudo mais. Por que será que ela se emocionou tanto? Inclusive, essa é uma autora que eu gosto muito, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela 2 vezes anteriormente. Eu tô sim trabalhando com ela nesse livro, mas esse vídeo não foi motivado por esse trabalho. Esse vídeo foi motivado pela minha necessidade de falar de uma forma um pouquinho mais ampla e aprofundada dos sentimentos que me despertaram a leitura desse livro, do que um vídeo nas redes sociais, né, me permite fazer. Então, o que é esse livro? Esse livro a gente tem a Rita. A Rita é uma mulher de 37 anos, divorciada, mãe de 2 filhos e dona da loja do amor. Ou seja, é uma pessoa que acredita no amor e ela acredita muito que todo mundo pode sim ter um grande amor, que todo mundo tem um grande amor, que você pode sim não ter dado certo na sua primeira tentativa, mas isso não quer dizer que não tem por aí uma pessoa certa para você. Do outro lado, a gente tem o Ricardo, que é um advogado de divórcio daqueles assim ferrenhos, apesar de que ele, tipo, ganha todas as suas. Ele fala que ele é o melhor advogado de divórcio do país e tudo mais. Ele ganha muito as suas causas, mas uma coisa que dá pra perceber, tanto nas falas dele quanto nas atitudes, que na verdade ele se preocupa muito com os seus clientes, né? Não é aquele advogado sanguinário que só quer tomar o dinheiro das pessoas, mas ele tem uma certeza muito grande na vida dele de que o amor não é para todo mundo. Ele até acredita que o amor exista, ele até acredita que as pessoas encontrem o amor por aí, mas ele não acredita que isso seja para todos e com certeza não é uma coisa que é para ele. Então a gente tem esses dois personagens totalmente opostos aí, né, nessa dicotomia, digamos assim, de opiniões tão claras. Aí, aí assim, todo mundo acha que vai ver essa sinopse e pensa, nossa, é um romance, né? É um romance divertido, fofinho. Eu também pensei nisso. O nome do romance é muito legal, o nome do livro, que é O Dia dos Desnamorados, né? Inclusive em homenagem a uma festa que o Ricardo faz para todos aqueles que estão solteiros se sentirem incluídos, se sentirem aceitos nesse Dia dos Namorados. E o livro começa assim, todo fofinho, todo levinho, né? Com os dois ali, tendo os primeiros encontros, a atração ali entre eles é imediata, ele é muito claro com ela, né? Ele tem interesse, ele deixa claro que ele tem interesse, mas ele deixa claro que o interesse dele é que eles se divirtam, que eles tenham alguns momentos felizes juntos, mas que ele não é um cara para se viver ou se esperar ter alguma coisa a longo prazo. E ele fica ali, com um jeito canastrão dele, charmoso, tentando conquistar ela. Até que acontece uma coisa específica na vida dele e ele acaba, por uma traição que ele sofre, ele acaba perdendo tudo. E a pessoa que acaba socorrendo ele naquele momento, a única pessoa que sobra para socorrer ele é a Rita. E ali vai aumentar a convivência dos dois ali e principalmente ele vai também passar a conviver com os filhos da Rita. E é nesse momento, gente, que pra mim vem a parte ali que quando começa a acontecer os convívios, tem um momento ali que ele defende um dos filhos da Rita, de uma situação que ele tá vivendo na escola. O menorzinho também tem uma situação específica, com medo que ele sente, que ele tá ali presente por eles. E aí, eu vou ler alguns trechos para vocês que são os pontos que começam a me emocionar e que foram os pontos que me levaram às lágrimas assim. E o que eu vou dizer para vocês é, primeiro, eu sou uma pessoa que sempre quando se fala de uma história de família, reconciliação de família, aqueles filmes, tem um filme de Natal, de final de ano, que é tipo aqueles mais, como fala, clichê que existe. Ai, eu me emociono absolutamente porque a família se reconcilia. Então, assuntos de família, de maternidade e principalmente de adoção costumam mexer muito profundamente comigo. E foi aí, gente, que realmente o livro me ganhou de um nível que vocês não têm noção. Eu vou ler alguns trechos para vocês entenderem o que eu tô falando. Esse trecho que eu vou ler é do Ricardo. E aí a gente começa a entender um pouco por que o Ricardo tem essa opinião tão ferrenha com relação ao amor e por que ele faz isso tudo, na verdade, né? Que é uma forma de proteção. Ele fala assim: eu sabia que não era culpa de ninguém. Ele está contando que ele cresceu numa instituição e que as famílias, ele nunca foi escolhido ali pelas famílias, né, que passavam para adoção, para adotar. Eu sabia que não era culpa de ninguém, era só uma realidade. As famílias procuravam por algo que eu não podia oferecer.
Quanto mais o tempo ia passando, mais essa percepção se instalava em mim. O amor existe, mas não para todo mundo. Era como se houvesse uma linha invisível que eu não pudesse atravessar. Um limite entre o mundo onde as pessoas pertencem e o mundo onde elas apenas existem. Não foi fácil crescer com o vazio de não ser escolhido. Quando saí do abrigo aos 18 anos e construí a minha vida, carreguei um espaço dentro de mim que nunca pude preencher. Tornar-me advogado, talvez para lutar por aqueles que, como eu, se sentem invisíveis. Vi provas de que, de fato, vi provas de que o amor existe. Nos gestos das pessoas, nos sacrifícios, mas aceitar que ele existe nunca significou acreditar que ele seria para mim. Mas o amor existia. Então, assim, ele acredita no amor, que o amor existe, mas pelas próprias vivências dele, o fato dele nunca ter sido escolhido acaba fazendo ele acreditar que o amor não é para ele. E sim, os filhos, eu vou dar esse spoiler, né? Os filhos da Rita são adotados. E o Guilherme, que é o mais velho, ele vai parar na instituição aos 9 anos, enquanto o Marcelinho tem 2. E aí essas falas que eu vou ler agora são do Guilherme conversando com o Ricardo. E é muito. Ele agora é uma criança de 13 anos, se não me engano, e é muito triste ouvir essa criança falando isso e o que ela passou. Vou ler algumas partes para vocês. Quando fomos para essa casa de acolhimento, lembro de ouvir a assistente social dizer que as crianças pequenas tinham mais chances de ser adotada. Já os mais velhos, como eu, nem tanto. Ela também disse que o governo tentava dar preferência para que os irmãos fossem adotados juntos, mas que isso também era difícil. Eu soube então que por minha causa seria complicado encontrar uma família para nós. Eu meio que atrasava meu irmão, sabe? Ele era pequeno, fofo, seria fácil para ele encontrar uma família, mas tinha eu. Eu me sentia como um peso para ele. As pessoas se encantavam pelo Marcelinho. Ele era tão fofinho, com aquele sorriso, todo mundo adorava ele. Era só olhar para ele e já estavam apaixonados. Mas aí, quando viam que ele tinha um irmão mais velho, eu, com 9 anos, começavam a se afastar. Começavam a dizer que 2 era difícil de adotar. Gente, é muito difícil pensar numa criança dessa idade passando por isso. Eu vi a cara dela, sabe? A expressão mudava. Elas olhavam o Marcelinho e viam um anjo, mas quando olhavam para mim, tudo mudava. Eu era o problema. Isso doía demais. O Marcelinho merecia uma chance e eu não queria ser a razão de impedir isso, mas também não queria que ele fosse adotado sem mim. Ele era tudo que eu tinha. Desde aquele dia, prometi a mim mesmo que nunca seria um peso, nunca seria um problema. No fundo, eu sempre tive medo de que fosse demais para ela, para Rita, no caso que adotou ele. Sempre achei que se de alguma coisa desse errado, seria por minha causa. Eu sabia que se fosse só o Marcelinho, tudo seria mais fácil, mas ela escolheu a gente mesmo assim. Nessa parte, gente, eu tô jurando pra vocês, eu já reli essa parte. Pra eu conseguir fazer o vídeo sem me emocionar, assim, muito, 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 muito. Assim, ver uma criança que passou por tudo isso, sabe? Toda criança merece amor, merece ser cuidada, merece de cuidado de pai e de mãe, sabe? E eu sei que é muito complexo quando a gente pensa em quantas crianças estão na fila da adoção, em como isso é uma realidade, né? Que uma criança de 2 anos tem uma chance muito maior de ser adotada, mas uma criança de 9 anos, eu sei que a adoção tardia, eu não tô aqui romantizando a adoção tardia, eu sei que a adoção tardia é desafiadora, é, é complexa, exige um esforço grande da família, um esforço grande da criança. Todo pai e mãe acho que também sonha em vivenciar todas as fases da criança, então por isso muita gente procura bebês, né, para ter essa possibilidade de vivenciar todas as fases. Mas eu fico pensando, aquela criança ali, ela não tinha direito, como que alguém, né, no caso ela mesma, né, interpretou isso, mas ela carregar um peso desse é justo, sabe? Um peso que essa criança carregou durante tanto tempo. E assim, é triste, porque ela já estava adotada, tinha sido adotada há algum tempo, e ela ainda tinha essa coisa, esse peso, esse medo de estar atrapalhando. Mesmo a mãe dela tentando, a mãe dele tentando mostrar que amava ele, para ele ainda tinha esse medo, essa dúvida, essa sensação de não adequação, sabe?
E falando assim um pouco de adoção, é um assunto que eu fico muito sensibilizada, e eu vou colocar aqui um livro, que é um livro escrito por uma autora nacional, que conta a história real dela, muito mais do processo pré ali, de como ela se preparou e como foi todo esse processo aí da adoção, né? Ela acabou fazendo uma adoção tardia, não era, a princípio, o que ela tinha desenhado para ela, mas no fim foi isso que ela fez. Eu acho bem interessante umas aventuras da adoção, vou deixar aqui, então assim, quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto. Mas isso mexeu muito, muito comigo. Por isso eu fiquei muito pensativa e daí gerou mais muitas e muitas coisas de entender o Ricardo e o Ricardo entender que ele tinha que aceitar que ele merecia aquele amor, né? E é engraçado que as crianças falam ali para ele que primeiro ele tem que escolher o amor, né? Antes de ser escolhido por ele. E aí eu fico pensando quantas vezes a gente também não faz isso, né? Eu entendo muito o Ricardo, tá, gente? Tem muitas frases que ele fala que eu fico assim, eu acho que eu acredito nessa frase. Apesar de ser uma romântica, eu acredito nessa frase. Porque é isso, a gente protege o nosso coração, né? Principalmente quando o coração já foi ferido algumas vezes, a gente busca formas de proteger esse coração. E eu acho que é isso que acontecia ali com o Ricardo. Aí, né, depois desse trecho todo que eu li para vocês, que tá mais ou menos no meio da história e tudo mais, aí ela, do livro, né, ela vai se desenrolar. A gente vai ter um plot twist da nossa Rita pegando as coisas assim, ó, quase praticamente pegando a faca na mão e resolvendo a situação e protegendo o Ricardo, mostrando que ela sim acredita no amor, ela sim, né, escolheu ter uma vida que ela possa estar com quem ela muito mais próximo de quem ela ama do que ter o sucesso que as pessoas, aquela vida que as pessoas classificam como uma vida de sucesso, mas foi exatamente uma escolha dela. Ela não é nenhuma mocinha inocente, que iludida, nem nada disso. E o Ricardo vai aprender que ele também precisa dar um passo, né? Ele que achava que nunca receberia amor, né? Que talvez ele não fosse digno disso, ele precisa primeiro aceitar que ele é digno disso para ele poder ter esse amor e ele vai conseguir esse amor assim em forma de família e tudo mais. Então é um livro muito bonitinho, sabe? É gostoso de ler, tá, gente? É leve, sim. É que eu me emocionei muito ali pelos meios, porque realmente esses assuntos mexem comigo, né? Não é um livro de ficar chorando, que é triste, não é isso. Que esse assunto me toca e eu acabei me emocionando bastante, mas aí eu queria fazer um vídeo um pouco mais comprido, poder contar isso pra vocês, sabe? E falar que é muito legal ver a transformação do Ricardo, ver a transformação da Rita. No caso, os dois têm coisas a se curar, mas os dois são fortes. Os dois são pessoas boas e pessoas que conseguem tomar frente e resolver seus problemas, mas eles precisam, para dar o próximo passo também, aceitar e se permitir ser curado. E ambos têm isso. E as crianças também têm isso. E também elas são fonte de cura e elas também precisam ser curadas. Então ali a gente vê que o amor compartilhado naquela família é justamente isso. Ele é fonte de cura, né? Todos ali precisam daquele amor para serem curados, mas é o amor que eles mesmos geram que vai curar um ou outro. Uma história muito fofa, muito bonita. Se você gosta de ler um romance, se você quer ler uma coisa muito fofa e gostosa de ler aí pro Dia dos Namorados, aproveitar que o Dia dos Namorados está chegando, fica aqui mais essa recomendação para você.